Aqui nós temos os gabaritos das atividades das aulas dos dias 6 do 5, 13 do 5 e 20 do 5. Então, do dia 6 foi sobre relevo e relevo submarino. No dia 13 foi agente de transformação do relevo, tá? Que vem a água como um elemento de transformação, um agente de transformação. Aí no dia 20, clima e elementos do clima. Então, na aula do dia 6 do 5, nós temos sobre o relevo, no primeiro momento. Então, aí nós temos a primeira questão, que na concepção estudada, o que são relevos? Qual é a definição de relevo, né? Então, o relevo ela é a parte superficial da litosfera, que é aquela camada sólida da Terra, a parte de fora do nosso planeta Terra, é onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, onde acontecem os processos de transformação, sendo também o local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Em síntese, definiu o relevo como o conjunto de formas físicas que compõem a superfície terrestre, ou seja, as diferentes formas que existem na superfície terrestre são os relevos. Na segunda questão, como é conhecido a ciência que estuda os relevos? Então, a ciência que estuda os relevos, as composições e variações nas formas de relevo é chamada de geomorfologia. Terceira, quais os principais tipos de relevos existentes? São montanhas, planaltos, planícies e depressões. Então, nós temos esses quatro principais. Temos montanhas, os planaltos, planícies e depressões. Quarta, qual a principal cadeia montanhosa existente na América do Sul? Temos Cordilheira dos Andes. Quinta, de fato, o que são platôs? Platôs são os próprios planaltos, que por hora são chamados por esse nome. Tá? Então, os planaltos eles podem ser chamados de platôs. Então, a sexta pede para a gente caracterizar os principais tipos de relevos. Então, montanhas. Montanhas são formas de relevo que apresentam elevações e altitudes superiores em comparação com regiões imediatamente vizinhas. Alguns autores afirmam que uma elevação no relevo só pode ser considerada como formação montanhosa se possuir mais de 300 metros de altitude em relação ao relevo que se encontra ao redor. Então, somente a partir desses 300 metros é que se pode ser considerado aí como um relevo, como seja a montanha. Os planaltos são elevações de relevo que possuem uma extensão um pouco ampla e parte mais alta relativamente plana. Apresentam, em geral, altitudes medianas, sendo menores que as montanhas e maiores que as planícies. Então, aí nós temos a imagem mostrando como que é um planalto. Então, supondo que nós estamos aqui embaixo e você olha para o horizonte e nós temos essa forma de relevo aqui, tá? Que ele é propriamente parecido com uma mesa e aí então tem o seu topo plano e longo. Planícies são áreas mais ou menos planas que possuem uma altitude menor em relação às montanhas e aos planaltos. A própria imagem já diz, e o próprio nome também, plano, é uma planície. Depressão são as áreas que apresentam altitudes inferiores em relação ao relevo circundante, depressão relativa, ou em relação ao nível do mar, depressão absoluta aqui. Então, essa parte baixa aqui é chamada de sétima questão. Analisando a curiosidade do texto acima, no caso do texto que vocês estudaram, no seu ponto de vista, existe realmente montanha no Brasil? Uma questão aí a pensar, tá? Então, uma opinião própria de cada um de vocês. Então, ó, alguns estudiosos consideram que no Brasil não há montanhas, que esse tipo de forma de relevo é originado por dobramentos modernos, que não existe no território brasileiro. E outros já dizem que tem por causa das categorias de altura desses relevos, destacando alguns no território. Então,
Alguns dizem que existe montanhas no Brasil e outros dizem que não tem, tá? Então, dependendo aí da forma que eles são classificados, é considerado aí essa existência de montanhas no Brasil. Então, no segundo momento, nós temos aí o relevo submarino. Falamos dos relevos de forma geral, de uma certa forma, falamos sobre o relevo continental, né? E agora o relevo submarino. Como é classificado o relevo submarino? O relevo submarino é classificado de acordo com as diferentes formas apresentadas. Então, nós temos plataforma continental, talude continental, bacia oceânica, dorsais e fossas abissais. 2. De que maneira os estudiosos conseguiam ter uma ideia de como é a superfície do relevo submarino? Então, eles tiveram uma ideia através de recursos tecnológicos, como sondas durante a década de 1960. Caracteriza cada divisão do relevo submarino. Então, nós temos a plataforma continental, ela é caracterizada por ser um prolongamento submerso dos continentes, com apenas algumas modificações promovidas pela erosão marinha ou por depósitos sedimentares. Apresenta profundidade entre 10 e 500 metros. No entanto, sua profundidade média é de 200 metros. Nessa parte do relevo submarino são obtidos os recursos minerais e é realizada a maior parte das atividades pesqueiras. O talude continental é uma inclinação mais aprofundada que a plataforma, podendo atingir até 3.000 metros de profundidade. A bacia oceânica corresponde à maior superfície e se estende a partir do limite do talude continental até aproximadamente 5.000 metros de profundidade. É formada por extensas bacias. Dorsais constituem as grandes cordilheiras e acompanham, em certos casos, o contorno dos continentes. As dorsais, encontradas nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, apresentam altitudes que variam entre 2 e 4 km acima do fundo oceânico, emergindo em diversos pontos sob a forma de ilhas e arquipélagos. As fossas abissais. As fossas abissais estão localizadas próximas aos continentes e formam as regiões mais profundas do relevo submarino. Então, quando falamos aí de relevos, então, existem os relevos submarinos, que são os relevos que estão abaixo das águas salgadas, abaixo dos oceanos. Então, você falando em relevo, o pessoal imagina que relevo é somente aqueles que estão acima do nível do mar. Qual o ponto mais profundo da Terra e onde se localiza? Então, o mais profundo nós temos as Fossas das Marianas, o local mais profundo dos oceanos, atingindo uma profundidade de 10.984 metros de profundidade. Localiza-se no Oceano Pacífico, a leste das Ilhas Marianas, na fronteira convergente entre as placas tectônicas do Oceano Pacífico e das Filipinas. Na atividade do dia 13/5, nós temos aí agora os agentes de transformação do relevo, os agentes que transformam os relevos, que criam esses relevos. Então, nós temos o que caracteriza mesmo o relevo, em que é responsável pelo processo contínuo e dinâmico na transformação dos relevos. Então, nós vimos lá no conteúdo anterior sobre o que são esses relevos, né? E aqui ele pergunta o que caracteriza. Os relevos é caracterizado como um conjunto de variações de nível da superfície terrestre. Então, o conjunto de diferentes formas dessa superfície terrestre. Os responsáveis para a formação dos relevos são os agentes internos, que é o tectonismo, abalos sísmicos e o vulcanismo. E agentes externos, ventos, chuvas, neve, alternâncias de temperatura, seres vivos, são os agentes externos. Tudo isso são agentes formadores do relevo, que contribuem para a formação dos relevos. Questão 2. Diferencia os agentes internos dos agentes externos do relevo. Então, os agentes internos ou endógenos
de transformação do relevo são aqueles que surgem ou agem de dentro da Terra, ou seja, abaixo da superfície. São os terremotos, os vulcanismos, são os vulcões e o tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas. Já os agentes externos ou exógenos, por outro lado, são aqueles que agem acima do relevo, ou seja, sobre a superfície. São as ações dos ventos, das águas, do intemperismo e dos seres vivos. O próprio ser humano é um dos agentes externos. Terceira, o texto relaciona que o relevo ele é sempre dinâmico. Em que sentido é essa dinâmica? Essa dinâmica está relacionada ao processo de transformação da superfície terrestre, seja ela provocada pelos agentes externos, quando os agentes internos, remodelando-a quanto aos agentes internos, remodelando-a frequentemente, lembrando que existem formas que levam milhões de anos para serem formadas e se tornam menos perceptíveis. Quarta, como agem os agentes internos e externos no processo de transformação do relevo? Os agentes internos agem de dentro da Terra, abaixo da superfície, mas que altera o que está em cima. E já os agentes externos agem acima da superfície, remodelando os relevos, ou até criando-as, como os ventos, águas das chuvas, dos rios, intemperismo e os seres vivos. No segundo momento, nós temos a água, agente modelador do relevo. Então, por que a superfície da Terra não é retilínea? Então, por causa das diferentes formas que há nela, os relevos e sua forma arredondada da Terra. Então, por isso que se explica que a Terra não é retilínea. Entre os agentes externos, há um que se destaca mais na modelagem do relevo. Que agente é esse e como age? Então, a água é esse agente. Ela age de maneira que o seu volume forma enxurradas e provoca o deslizamento das encostas, deformando-as e redefinindo, então dando forma a esses relevos. Caso da água. Então, terceiro, como a chuva contribui para a modelagem do relevo? As águas das chuvas provocam erosões em razão da quantidade elevada do volume de água, provocando deslizamento e descompactando o solo. Quarto, o que é erosão fluvial? Nada mais é do que a erosão provocada pelas águas dos rios. Explique como as águas do mar contribuem para o processo de transformação do relevo. Então, as águas marinhas, elas batem nas falésias, que são os enormes paredões litorâneos, e vai modelando as formas desse relevo. Tá? Então, a água vai batendo naquelas encostas e vai remodelando aquelas formas. Dia 25, nós temos atividade sobre o clima e elementos do clima. Então, no primeiro momento, vamos falar sobre o clima. Então, a primeira questão, o conceito de clima ele está diretamente associado à sua diferenciação prática em relação à noção do tempo, de tempo atmosférico. Portanto, conceitue clima de tempo atmosférico. Então, o clima é um conjunto de fenômenos associados às variações do tempo da atmosfera terrestre em um determinado local. Portanto, para se conhecer um clima de um dado lugar, é preciso vários anos de estudos e observações para finalmente estabelecer a conclusão sobre um determinado tipo climático. 2. Quando falamos que vai chover em Anápolis ou que passou a semana nublado, estamos nos referindo a tempo atmosférico ou clima. Então, a tempo atmosférico. 3. Quando alguém fala que o clima hoje está ensolarado, essa pessoa está correta? Por quê? Ela não está correta. Então, ela tem que falar que o tempo está ensolarado e não referenciar ao clima. 4. Quando há uma variação de temperatura para mais ou para menos em torno de 10 a 30 anos, estamos nos referindo ao óbvio clima, né? Que é esse tempo de variação aqui. Quinta,
O clima, como sendo um elemento atmosférico, ele está em constante interação com outros elementos. Que elementos são estes? Elementos da hidrosfera, que é a água, da atmosfera, nitrogênio e o oxigênio e os mais diferentes gases presentes. E da biosfera, que é a vida, alterando e sendo alterado por esses diversos componentes. Sexta questão. Existem inúmeros fatores climáticos responsáveis pela forma dinâmica com que o clima se expressa. As inúmeras combinações dos fenômenos constituem a existência de uma ampla gama de conjuntos climáticos sobre a Terra, havendo regiões mais úmidas, porém quentes, e aquelas secas ou frias, além de muitas outras. Dentre os mais importantes fatores climáticos, podemos citar as variações de latitude, a altitude, a continentalidade ou maritimidade, as massas de ar, os oceanos e muitos outros fatores que contribuem aí para essas variações. Sétima, o que são as zonas climáticas da Terra? Por que é conhecida como classificação climática de Kuiper? Então, zonas climáticas são divisões dos climas da Terra em zonas climáticas gerais, de acordo com a temperatura média e a precipitação média. Então, por que foi desenvolvido por um pesquisador alemão conhecido como Waldemar Peter Kuiper, de 1846 a 1940. Por sua descoberta, batizou-se a classificação das zonas climáticas com seu nome. Quais as principais zonas climáticas? Então, temos a zona tropical, que é de 0 a 23 graus e meio entre os trópicos. Aí temos as tropicais, de 23,5 a menos 40 graus. Zonas temperadas, de 40 graus a menos 60 graus. E zona fria, de 60 a menos 90 graus. Então, no segundo momento, nós temos agora os elementos do clima. Então, atividades, quais os principais elementos do clima? Então, os principais elementos são temperatura, umidade do ar, pressão atmosférica e radiação solar. 2. Caracterize os principais elementos do clima na questão anterior, que foi apresentado aqui na questão anterior, os elementos do clima. Então, nós temos a temperatura, que é o registro do calor atmosférico, que costuma ser em medidas em graus Celsius ou em outras unidades. Então, nós temos a umidade do ar, que é a quantidade de água presente na atmosfera em forma de vapor. Então, essa umidade ela é absoluta ou relativa. Temos a pressão atmosférica, que é o peso que a atmosfera exerce sobre as nossas cabeças e sobre a superfície terrestre, sendo medida em milibares ou em outras unidades de medida. A radiação solar é o calor produzido pelo Sol, recebido pelo planeta Terra. Terceira, qual a relação da pressão atmosférica com o clima? A relação é que a pressão atmosférica exerce um peso muito maior em baixas altitudes, e isso implica bastante nas áreas litorâneas ou áreas mais baixas. Então, quando algum fator climático provoca o aumento da pressão atmosférica, as temperaturas ficam mais elevadas. Justifique a razão do efeito estufa natural para o equilíbrio da vida na Terra. Então, o efeito estufa natural é a retenção de parte dos raios solares na atmosfera pela camada de ozônio, né? Então, esse controle ele é muito importante para manter o aquecimento do nosso planeta Terra e proporcionar aí a manutenção da vida.